Olá pessoal, professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa, e hoje estudaremos sobre noções de texto. Veremos conceito e classificação. Interpretar. O que significa interpretar? Para desenvolver essa resposta, assistam ao vídeo Aprender Aprendendo.
Gostaram do vídeo? Nós temos aí um contexto, dois personagens, o que dá para nós entendermos um aluno e um professor, alguém que está aprendendo e o outro que está ensinando. Vamos pegar esse contexto e enfatizar, desenvolver a pergunta do que seja interpretar. Interpretação de texto tem 3 fundamentos básicos: compreensão, interpretação e analisar. Para termos esses 3 conceitos, esses 3 pontos básicos, é necessário termos um contexto. Nós temos o contexto do vídeo. As informações explícitas estão dentro do campo da compreensão. Ou seja, os 2 personagens, o ambiente, vamos dizer, uma oficina, um lugar de aprendizagem, certo? Ali nós temos as informações explícitas. As informações implícitas, que no caso entra no campo da interpretação, é a determinação do aprendiz, a força de vontade, às vezes o desânimo, mas o professor ou o mestre, podemos dizer assim, vinha com paciência e amor e o ensinava. Tudo isso são informações implícitas. E analisar nada mais é que você tirar uma conclusão, se você é contra, se você é a favor, se você então pode fazer até uma crítica do contexto da qual você está trabalhando ou lendo, vendo. Muito bem, eu trouxe para a aula de hoje também os 10 mandamentos da interpretação de texto. Esses 10 mandamentos, eles são bem interessantes porque eles seguem pontos e vamos ver cada um deles. O primeiro seria ler todo o texto. Ao pegar uma prova, se deparar com interpretação de texto, leia todo o texto. Em seguida, você vai para o segundo mandamento, que é: se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Então, não interrompa a leitura, siga em frente. O terceiro mandamento é: leia um texto pelo menos 3 vezes. É necessário para haver melhor compreensão aí do texto. O quarto mandamento é: lê com perspicácia, sutileza, ou seja, lê com atenção, com cuidado. O quinto mandamento: voltar ao texto tantas quantas vezes precisar. Então, não entendeu bem o texto? Volta novamente para ele. Ele vai informar você as informações explícitas e as implícitas para poder, no final, saber aí analisar melhor e compreender o texto. O sexto mandamento: não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Sempre nós temos que seguir o que o autor está querendo nos passar e não a nossa compreensão prevalecer sobre a dele. O sétimo mandamento: partir o texto em pedaços, parágrafos, partes para melhor compreensão. Leu pelo menos 3 vezes o texto, reparte ele em parágrafos. E depois vem o oitavo mandamento, que é centralizar cada questão ao pedaço, parágrafo, parte do texto. Ou seja, o que cada parágrafo quer dizer. Se é um parágrafo introdutório, se é desenvolvimento ou se ele está aí terminando ou concluindo o texto. O nono mandamento: verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Aqui nós já estamos na prática, já lemos pelo menos 3 vezes o texto, vamos responder as atividades. Também os enunciados precisam ler com cuidado e no mínimo 3 vezes. E o último mandamento: verificar com atenção todas as possibilidades de respostas. Então, cuidado, muita atenção ao responder às questões, principalmente se for objetivas. Texto, o que seria? Conceito de texto. O texto, pessoal, é uma unidade significativa, interativa, comunicativa em constante movimentação. Há interação nos textos entre quem escreve e quem lê. Vejamos alguns tipos de textos do nosso cotidiano: cartas, bulas de remédio, lista de compras, revistas, textos jornalísticos, páginas da internet, sites de relacionamento, livros de romance, horóscopos,
agenda e diário, propagandas, cardápios e receitas. Então, vimos aí alguns textos que fazem parte do nosso cotidiano e todos eles entram naqueles fundamentos básicos. Para ser um texto, eles têm que ter o contexto, compreensão, interpretação e analisar. Vimos então o conceito de texto, alguns tipos de textos. Agora vamos exercitar. Primeira questão. Leia o texto O Homem e a Galinha e responda as perguntas a seguir. Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. Um dia, a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente, chamou a mulher. Olha o ovo que a galinha botou. A mulher ficou contente. Vamos ficar ricos! E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão de ló, dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: Para que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer pão de ló, muito menos sorvete. Mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro. O marido não quis conversa. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: Farelo está muito caro, mulher. Um dinheirão. A galinha pode muito bem comer milho. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. Aí a mulher começou a dar milho para a galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: Para que esse luxo de dar milho para a galinha? Ela que procura o de comer no quintal. E se ela não botar mais ovos de ouro? Bota sim. E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Um dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não voltou mais. Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam ela a pão de ló. E aí, gostaram do texto? Bem interessante, não é? Temos aí as informações explícitas no campo da compreensão. Os personagens, o homem, a galinha, a mulher, um ambiente, ou uma casa, ou uma fazenda, enfim, um local onde eles moram, certo? Com isso, temos então as informações explícitas. As informações implícitas. Vamos responder as perguntas e aí vamos desenvolver melhor as informações implícitas desse texto. Primeira pergunta do texto. Quantos personagens existem na história? Quantos, pessoal? 3 personagens. O homem, a galinha também é um personagem, está representando aí um personagem, e a mulher. Ok. Segunda questão. Quem são os personagens principais da história? Os personagens principais da história, o homem e a galinha, ok? Terceira pergunta. Quais características podem ser atribuídas à galinha? Vamos lá, vamos para o campo da interpretação, das informações implícitas. A galinha, ela é considerada submissa, obediente. Ou seja, ela sempre fazia lá o que mandava, que era colocar o ovo, certo? Essas informações estão implícitas, estão nas entrelinhas. O homem, qual é a característica do homem? O que vocês observaram na característica do homem? Chato, egoísta, pão duro, certo? Então, podemos dizer assim que ele era um homem muito chato, muito rude. A característica da mulher? Submissa, obediente, sempre fazia o que o homem
estava mandando, mas também cuidadosa, né? Ela tinha aquele cuidado com a galinha. A quarta pergunta: qual a função do travessão no texto? Bem, nós observamos vários travessões. Esses travessões justamente é para indicar a fala dos personagens, para separar ali da fala do narrador. Vimos então interpretação e a compreensão do texto O Homem e a Galinha nas perguntas que nós acabamos de explicar. Bem, pessoal, hoje nós estudamos sobre interpretação de textos. Vimos noções de textos, conceitos, tipos de texto do nosso cotidiano. Na próxima aula, nós estudaremos sobre tipos de linguagem. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima aula.